Falou assim, bom dia, diretora. Comigo. Com a minha pessoa. Acredito. Falava com a outra. Não, aqui eu não estou desqualificando Sim. a outra, mas eu estou colocando a situação para que vocês Sim. entendam. Chegava na outra. Por quê? Porque o meu corpo não tem o perfil de pessoa que pode estar liderando uma escola com 800 crianças, com 70 funcionários, com aquela especificidade toda que tinha aquele território ali. Sim. Então, o meu corpo era visto como a serviçal do corpo branco que ocupava a minha frente. Isso é muito comum. Normal. Isso é normal. É normal, né? E é por isso que nós temos que desconstruir isso. Sim. Por meio de uma consciência racial. Você entende? Não só um letramento racial. Porque o letramento, você pode ter um letramento racial se você for uma pessoa negra. Ah, eu entendo isso. Mas será que você tem uma consciência sobre todos os atravessamentos que você passa, sua filha passa, seu filho passa, seu esposo passa? Sim. Porque vai além, você tá entendendo? Entendi. O letramento você tá ali, você aprende, beleza, tudo, eu não posso usar termos como criado mudo, eu não posso usar outros termos pejorativos que a gente já conhece. Inveja branca? Eu não posso usar isso. Eu não posso, tá, isso é letramento racial, beleza. Mas será que eu tenho consciência? Por que eu não posso usar esses termos? De onde vem? Qual história que foi contada? O que chegou na nossa educação? Como chegou? Será que isso chega? Porque algumas pessoas não têm de verdade essa consciência. É o que falta. Falam, Por isso, replicam, mas porque não tem essa consciência. e a minha postura atualmente é justamente essa, trabalhar essa consciência racial através da afrocentricidade. Ele é um autor que fala sobre a afrocentricidade e diz que nós devemos trabalhar as potencialidades das pessoas negras e não só ficar focando no racismo, nas coisas negativas. Você entende? Sim. Potencializar essas pessoas, trazer essas coisas positivas que nós temos. Sim. Temos coisas negativas? Temos inúmeras. Nós já sabemos, mas nós vamos ficar trabalhando só no pós? A sofrer o racismo, vamos trabalhar. A gente tem que trabalhar as crianças lá no início, para que a próxima geração tenha mais conscientização do que a nossa geração teve. Histórias que foram contadas pra gente na escola têm que ser recontadas a partir de uma outra perspectiva. Isso não é mudar, isso não é vitimismo, isso é direito da população negra. Sim. Que somos a maior parte da população. Que são os corpos dos meninos negros que são tombados durante 23 minutos a cada não sei quantos minutos. Isso é real. Isso é real. São os corpos das mulheres negras que serviram como bar lá no início para amamentar aquelas crianças, deixavam os filhos dela para amamentar os filhos dos senhores. Que serviram como serviçais, que serviram como domésticas, que ficavam naqueles quartinhos de empregadas que não tinha ventilação, banheiro, nada. Então esses corpos dessas mulheres devem ser valorizados sim, que são os nossos corpos. Sim. São continuação dos nossos corpos, são as nossas ancestrais. E aqui, nesse espaço sagrado que eu tô pisando, que é da minha avó, que é do meu avô, que é da Baixada Fluminense, que é de Belfor Roxo, é que a gente se nutre, é que a gente busca inspiração, que a gente busca incentivo apesar das críticas, porque eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que Todos estudar. nós, né? Todos. Mas essas experiências com os nossos mais velhos é que nos incentiva a ser cada vez melhores e entender o nosso lugar aqui, no hoje. Entende? Entendo. Eu lembro de um episódio que eu passei, não foi eu que passei diretamente, em um ônibus, São José, posso até falar aqui a empresa, depois eu corto se tiver que cortar. Eu sentado atrás com uma mochila e um jovem negro do meu lado. Uhum. E a polícia entrou para fazer vistoria no ônibus. Foi revistando todo mundo. E quando chegou na minha vez, revistou algumas pessoas. Quando chegou na minha vez, pulou e revistou o rapaz. O rapaz estava sem bolsa, o rapaz estava sem nada. Isso é o quê? E eu com uma bolsa, com uma mochila. Só que naquela época eu tinha entendimento de racismo, preconceito, só que eu não tinha esse esclarecimento todo. Eu achava na minha cabeça na época, eu falei assim, pô, ele provavelmente está procurando uma pessoa nessas características. Na minha cabeça, na época de hoje eu não teria esse entendimento. E hoje eu vejo que ali, tanto que o rapaz falou assim pra mim, eu tô acostumado. Eu lembro esse rapaz, do meu lado, virar pra mim e falar, estou acostumado. Olha só, ele falar que está acostumado com uma atitude dessa, de claramente que foi uma atitude racista. Isso ficou na minha memória há alguns anos e hoje eu tenho um entendimento melhor do que foi aquela situação. Naquela época, né, era comum, né, um jovem, negro, periférico, da Baixada, o policial foi ali direto. Então, hoje E eu acontece, que estava com a né? mochila poderia estar com o que fosse ali, entendeu? Uhum. Ainda hoje acontecem inúmeras situações, inúmeras, com os meninos pretos, com mulheres negras, com mulheres retintas. E olha que eu não tô falando, as pessoas retintas sofrem muito mais. Sim. Você entende? Você tá andando na rua, você vê um garoto negro vindo, você segura a sua bolsa. Sim. Sim. Por que você vai segurar a bolsa? Sim. Entende? As pessoas que andam de moto, é lógico que a criminalidade está assim exacerbada. Sim. Mas se tu vê um rapaz de moto vindo, perdi. É verdade. Então esses corpos são marcados de violência, Sim. pura violência. São corpos vistos como violentos, quer dizer, melhor falando, né? Melhor colocando na frase, né? São corpos vistos como marginalizados, como animalizados, como corpos que não têm nenhuma coisa a oferecer à nossa sociedade. E é totalmente o contrário. São corpos que trazem a realidade. São literaturas que mostram a verdade. São literaturas simples, que qualquer pessoa pode ler.
Não são aquelas palavras rebuscadas Sim. que devem, como Conceição Evaristo fala, que ficam adormecidas nos dicionários, nas estantes. São palavras vivas, sentidas, aguerridas. São palavras que quando você lê, você consegue realmente sangrar com a história e chorar, se deleitar, imaginar. Então são pessoas que modificam toda uma estrutura que para elas foi impostas. A minha vida, eu posso dizer que foi assim. Sim. Minha vida estava pautada, não vai ser nada. Já estava acostumando com aquela Não vou ser situação. nada, você só aquilo dali, dona de casa, não desqualificando, mas vai ser aquilo dali, vai cuidar, acabou. Só isso daqui dentro desse metro quadrado que foi construído por mãos que são amigos, que são parentes, que constroem as nossas casas. Então, estava já predestinada a estar naquele lugar. E aí, quando eu faço esse rompimento, eu começo a abrir, escurecer tudo que realmente deve ser seguido, deve ser feito da forma que não machuque os outros, mas que me incentive a crescer, a falar, a ocupar os espaços que não queriam que eu ocupasse. Eu vou lá e falar, é isso aí que eu vou fazer. Vamos fazer, vem, vamos comigo. Vou levar você, porque eu sozinha não adianta. Não adianta, eu tá lá e tá lá sozinha lá e... Pra quê? Eu acompanhei um pouco da sua história, né? Da sua trajetória. E chegar até aqui, por mais que improvisamos, gente, tá improvisado, é algo que pode parecer simples, mas pra gente aqui tem um valor tão grande. Tem uma coisa tão gostosa de estar aqui conversando com essa amiga, essa minha irmã, porque eu acompanhei. E eu vou contar essa história pra gente finalizar, porque eu acho que a entrevista, eu acho que esse bate-bola aqui, bate-papo, né? Foi muito gratificante. Foi de entendimento, eu tenho certeza que quem for assistir vai saber um pouquinho mais sobre o que é racismo, sobre como combater. Volto a dizer, o racismo é crime. Eu vou contar essa história pra fechar e depois eu vou fazer só um bate-bolazinho sobre você. Eu lembro de uma vez de estarmos sentados em uma reunião escolar, reunião de escola. E na época era contrato. Nós éramos contratados e estava iniciando a nossa trajetória ali acadêmica.